Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no capítulo de números 16 de Atos, que diz o seguinte: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonísia. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, estivemos alguns dias nesta cidade. Vamos repetir de novo esses dois versículos. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e ali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. No dia seguinte, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ouvisse atentamente ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo
nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciamos o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que as esperanças do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés ao tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim.
mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui, né, que Paulo e Silas, aqui nessa mensagem, né, eles ali andando pelas ruas da cidade, pregando o Evangelho de Cristo, né, e tinha uma jovem que o seguia, né, e essa jovem tinha um espírito de adivinhação, e esta jovem o seguia e gritava, falava para todo mundo ouvir: esses homens aqui que pregam o Evangelho de Cristo, eles são servos de Deus Altíssimo, né? E ela andou atrás deles muitos dias, repetindo as mesmas palavras, né? E Paulo se perturbou com aquela afirmação dela daquela forma, quer dizer, todo dia repetindo a mesma coisa, né? Quer dizer, por quê? Para quê? Né? Para quem? Por causa de quem? Né? E qual é o objetivo dela, né? E Paulo virou para trás e chegou para ela e disse para ela, né? Espírito maligno, sai dela em nome de Jesus Cristo, né? Expulsou na mesma hora o demônio que estava nela, e a palavra de Deus afirma que o demônio saiu, né? E ela perdeu o poder de adivinhação. E os homens da cidade, né? Os poderosos da cidade lucravam muito com as adivinhações dela, né? Porque por causa dos jogos, né, que eles faziam, dos cassinos, tem. E aí eles viu que o lucro deles estavam ameaçados, né? Porque não tinha mais aquela moça com aquele espírito de adivinhação para poder eles ganhar ali os jogos que eles faziam, né? Então se levantaram, insultaram o povo contra Paulo e Silas, né? E ali o povo ouviu as palavras que ele proferiu, né? É claro que esse tipo de pessoa tem um grande conhecimento, tem também uma certa sabedoria, né? E ali o povo se levantou contra eles, né? E aí prenderam eles, né? Açoitaram, né? E lançaram na prisão, né? E Paulo e Silas, depois de tomar muitas chibatadas, ser muito chicoteados, né? Foram lançados na prisão e preso, né, na segunda parte da cadeia, a parte mais profunda, né, da cadeia, e preso ainda com corrente no tronco para que não escapasse de hipótese alguma, né? E a palavra afirma que por volta da meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos de adoração a Deus, né? Esta é a força do louvor, irmãos, né? A adoração a Deus, né? Nós fazemos de muitas formas, através da santa palavra de Deus, através da oração, que todos conhecem, né? Muitas vezes acompanhado de jejum, né? Mas os louvores cantados, né? Os louvores cantados, ele tem uma força assim inimagináveis, né? Quando nós adoramos a Deus, louvando o Senhor com hinos, né? Com letras, né? Letras e melodias, né? Que verdadeiramente agrada ao Senhor, né? Então, muitos milagres de curas divinas, de libertações acontecem através dos louvores, né? E o louvor tem tanta força, mas o louvor cantado, né? Porque toda palavra que nós façamos a Deus em oração, nós estamos louvando a Deus, louvando e glorificando o nome santo do Senhor. Mas o louvor cantado, ele é tão forte, tão poderoso, né? A palavra de Deus afirma, né? Em outra mensagem, que o Senhor se agrada tanto do louvor, né? Nas igrejas, nas congregações, de um modo geral, né? Que o Senhor habita no meio dos louvores, né? Ele gosta tanto de ouvir os seus fiéis cantarem, que ele habita no meio dos louvores, né? Ali apreciando o louvor e a adoração dos seus servos e servas, adorando a Deus com cânticos maravilhosos, né? Os verdadeiros louvores, né? E aí Paulo e Silas não faziam outra coisa.
foram presos, foram chicoteados, presos, e aí trancafiados na cadeia, na segunda parte da cadeia, a parte mais profunda, para ter mais dificuldade para escapar, e ainda preso no tronco, né, com correntes, né, correntes para poder que não escapasse, né, é o chamado correntes e grilhões, né, e ali preso, completamente atado de pés e mãos, para que não escapasse em hipótese alguma. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas, com todo esse sofrimento que eles estavam, como disse o próprio Paulo, né, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, né? E todo retalhado de chibata, né, de chicote, né? A palavra até afirma que após eles terem sido libertados, o carcereiro pegou eles e levou em casa para poder colocar uma mesa para eles comerem, né? E trouxe de volta porque ele não podia liberá-lo sem ordem judicial, né? Ou do seu superior, né? Delegado, vamos dizer assim, o delegado poderia liberá-lo no dia seguinte. E a palavra fala que foi levado o carcereiro. Cantavam louvores e adoração a Deus, Paulo e Silas, né? E todos os demais presos ouviam Paulo e Silas louvarem a Deus. E eles ouviam e escutavam atentamente os louvores cantados de Paulo e Silas, né? E aí, de repente, assim, do nada, veio aquele grande terremoto, né? E ali a palavra fala que todas as algemas de todos os presos caíram, né? E todas as portas da prisão foram abertas, né? De toda a cadeia, não somente de Paulo e Silas, foi aberto geral, liberando todo mundo das prisões que estavam presos através das portas, né? E a palavra fala que o carcereiro, irmãos, estava dormindo, de repente ele acorda e olha, vê as portas todinhas abertas e ficou apavorado, pensando que os presos tinham ido todos embora, né? Quer dizer, ou seja, ele era o responsável, quer dizer, e agora? Agora os meus superiores vão me fazer picadinho vivo, né? Ele ficou tão desesperado, achando que eles tinham escapado, que a luz estava apagada e as portas da cadeia tudo aberta, né? Que ele arrancou da espada para poder se matar. A hora que ele fez isso, que ele ia se matar, Paulo gritou com ele, né? Não faça isto que estamos nós todos aqui, né? Ou seja, ninguém foi embora, ninguém saiu, né? Quer dizer, um grande milagre aconteceu. O meu Deus nos visitou, o meu Deus soltou nós, abriu as portas da cadeia, soltou todas as amarras que estavam feitas em nós, né? Mas nós estamos aqui firmes, porque nós não temos por que fugir, né? Não somos bandidos, não somos marginais, somos pessoas honestas, pessoas de bem, fomos presos injustamente, então nós estamos aqui esperando a liberação judicial para que nós possamos seguir em frente, né? Para que senão vamos ser perseguidos, porque, né? Nós não somos bandidos para ser perseguidos, né? E assim, aí o carcereiro ouviu Paulo falar, eu creio que ele tomou até um choque, porque de repente aquela voz fala com ele dessa forma, né? E aí ele pediu luz, né? Quer dizer, alguém acendeu a luz, né? Alguém acendeu a luz do presídio, que dorme apagado de noite, no escuro, né? Os presos dormem no escuro para castigá-los, né? Não tem luz, de noite apagam assim as luzes para poder castigar os presos ainda mais, para dificultar ainda, para aumentar o sofrimento dos presos, né? E aí, pedindo luz, a hora que acendeu a luz do presídio, ele viu que estava todo mundo, os presos que estavam continuavam ali, ninguém tinha ido embora, né? E ele ficou maravilhado com esse tão grande milagre, né? Das portas se abrirem sozinhas, das correntes, das cadeias e grilhões soltarem sozinhas de acordo com a visão deles, porque ninguém liberou, ninguém foi lá destrancar, porque estava tudo trancado a chave, né? Mas foi o milagre do Senhor Jesus, foi o anjo do Senhor que fez tudo isso, né? E aí, por determinação do Senhor, evidentemente, é claro, né? E aí ele disse para ele, ficou maravilhado, e perguntou para eles o que ele haveria de fazer para também ser salvo, né? É o famoso versículo de Atos 16:31,
que tudo quanto é lugar que você vai, casa, lugar que você vai, tem sempre alguma coisa fazendo menção desse versículo, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Esta palavra foi exatamente o carcereiro que perguntou para Pedro na prisão, né? Após esse tão grande milagre ter acontecido, né? Perguntou: o que fareis para poder me salvar? Perguntou para Pedro, né? Para Paulo e Silas, né? O que devo fazer para também me salvar, né? Aí Paulo respondeu para ele, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvos, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, ou crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, né? E a palavra fala que após tudo isto, o carcereiro foi batizado, ele e toda a sua casa, né? E o carcereiro que queria liberar, aí veio a ordem, após esse acontecimento todo, veio a ordem que era para o carcereiro liberá-los, né, logo que o dia amanheceu, né, porque logo o dia amanheceu, veio a ordem que era para soltá-los, né. Eu creio que isso deve ter chegado ao conhecimento deles, eles ficaram apavorados, porque o Paulo conversando com eles, eles tomaram conhecimento que Paulo e Silas não eram de outra nacionalidade, eles eram romanos, né, da mesma nacionalidade deles, né, e era proibido prender e muito menos chicotear, fazer o que eles fizeram com cidadãos romanos, né, porque era do próprio país, né, e aí veio a ordem para soltar, o Paulo falou: não, de jeito nenhum, né, eles que vêm aqui nos soltar, né, nos prenderam publicamente, nos chicotearam publicamente, né? Agora quer soltar nós na surdina, quietinho por baixo do pano? De jeito nenhum. Eles que vêm aqui para, da mesma forma, fazer uma retratação, para retratarem do dano que eles causaram a nós, né? Para que nós sejamos livres. Aí nós vamos sair, né? E Paulo passou a determinação, eles levaram de novo aos magistrados ali, os superiores, todos, aí eles tiveram que fazer a coisa publicamente e não escondido na surdina, como queriam fazer, né? Porque viram que tinha cometido uma grande atrocidade, ou seja, eles tinham agido contra as leis do país, eles não podiam ter feito o que fizeram, né? Então eles já eram réus de culpa, né, pelo que fizeram, né, porque agiram loucadamente com eles, fazendo o que foi feito. Então Paulo não aceitou e fez com que eles viessem, né? Então, de modo que este é o Senhor Jesus que faz todas essas coisas, né? A jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno de adivinhação, que dava muito lucro aos seus senhores, né? Andando pela cidade onde eles iam o dia todo, todos os dias, e essa jovem andando atrás deles e perturbando, fazendo essa afirmação, né? Porque o espírito maligno que nela habitava, ele conhecia perfeitamente, claramente bem, né, as coisas que vinham do céu, que vêm do alto, né, exatamente como aconteceu numa outra mensagem, né, dois discípulos de Paulo, né, de Paulo e Silas ali, tentando expulsar um demônio de uma pessoa, né, e mais longe de Paulo, longe de Silas, né, a pessoa endemoniada, e eles, dois juntos, começaram a gritar com o endemoniado, né? Sai em nome do Deus do Jesus de Paulo. Sai em nome do Jesus de Paulo. Sai em nome do Jesus de Paulo. Aí o diabo falou na boca dos endemoniados, né? Paulo, o demônio falou para eles: Jesus eu conheço, né? Porque eles gritavam: sai em nome do Jesus de Paulo. Sai em nome de Jesus de Paulo, né? Aí o demônio parou, olhou para eles e falou para eles, né? Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, né? E vocês, quem são? E partiu para cima deles, né? E eles passaram um perereco danado com esse demônio lá. O demônio deu uma surra neles que foi um negócio assim terrível, né? Então, de modo que, e essa mulher vinha atrás gritando: esses aqui é servo de Deus Altíssimo, Deus vivo, tá? Durante a semana inteira perturbando eles, né? E Paulo impacientou com aquilo, e Paulo sabia que era o espírito de adivinhação, o espírito maligno, virou para trás, né? E disse para ele, né? Você está repreendido em nome de Jesus Cristo. Sai dela, diabo. Sai, demônios, né? E o demônio saiu dela.
e ela perdeu o espírito de adivinhação. Por esse motivo, os poderosos da cidade, como sempre a elite, né, se levantou contra eles, né, juntou o povo contra eles, né, e conseguiu levar eles ao conselho e prendê-los, açoitá-los e levar preso e trancafiar na cadeia, né. E aconteceu esse tão grande milagre. Perto da meia-noite, Paulo e Silas presos. Vocês viram o que é um servo, um verdadeiro servo de Deus, ser preso, chicoteados, açoitados, constrangidos pelo nome do Senhor Jesus, pela obra do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus falou que seria de grande gozo para nós, né, passar todas essas coisas por causa da sua obra, por causa do seu nome, por causa do amor a Cristo, que seria para nós assim de um valor muito grande, sofrer, padecer essas coisas todas pelo amor de Jesus, né? E assim aconteceu. E o Senhor Jesus, para mostrar a sua força e o seu poder, e para mostrar quem era Paulo e Silas, embaixo da potente mão de Deus, fez esse tão grande milagre, né? Abrindo as cadeias da prisão, eles cantavam. Eles eram para estar chorando, angustiado, triste, aborrecido e medo de serem mortos no dia seguinte, né? Mas não, cantava e louvava alegremente o nome do Senhor Jesus, né? Esta é a certeza que o verdadeiro crente tem, né? Viver, como disse o próprio apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Se eu continuar vivendo, vou continuar vivendo para Cristo, porque Cristo era o único assunto de Paulo. E se eu morrer, eu vou para Cristo, porque eu estou salvo, né? Paulo tinha essa convicção plena, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? Então, de modo que louvavam alegremente o nome do Senhor Jesus, porque sabia que era exatamente assim, né? Se eu viver, continuar vivendo para Cristo. Se eu morrer, eu vou para Cristo, né? Então, não tem coisa melhor, né? Tanto uma quanto a outra, não tenho o que escolher, né? Eu queria ficar mais um pouco, né? Mas se o Senhor quiser me levar, eu estou preparado, né? E assim aconteceu. E através desse acontecimento todo, o carcereiro se converteu a Cristo e foi salvo, ele e toda a sua casa. Creram no tão grande milagre, ficaram maravilhados, ficou pasmo com o milagre, né? E se converteu ele e toda a sua casa por esse motivo, né? E assim os magistrados vieram, os grandões, os poderosos que os prenderam, retrataram publicamente e liberaram eles da prisão. E aí eles foram jubilosos, louvando e glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus com mais essa tão grande vitória, este milagre extraordinário, maravilhoso de Atos, capítulo 16, versículo 31, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? Paulo respondendo a pergunta do carcereiro, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E assim foi e assim o fez. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?